uma leitura dessa aqui, eu fico até mais humilde. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Hoje pela manhã eu estava com o óculos e preocupado, o coração ficou até palpitando. Mas cadê meu óculos? Cadê meu óculos? O óculos estava na cabeça. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Sei que desde o primeiro aqui até o último que está aqui hoje, todos nós vimos uma semana com muitas bênçãos, com muitas lutas, mas com vitória, com Deus nos sustentando, com Ele nos honrando, nos colocando de pé, enxugando nossas lágrimas. Esse é o nosso Deus. E o título dessa mensagem, se fosse para dar um título a ela, que é A Ele toda a glória. Ao nosso Deus toda a glória. Irmãos, vamos fazer uma viagem aqui há 2000 anos atrás. Se você, agora eu estou falando com você e comigo, não é com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, é você, não, você é o íntimo aí. Se você tivesse, há 2000 anos atrás, fosse você a responsabilidade em cima de você, para que você escolhesse 12 homens, para que esses homens espalhassem as boas novas do Evangelho, para que fosse de Jerusalém, da Judéia, até os confins da terra, Samaria, até os confins da terra. Pense você, se você fosse escolher esses 12 homens, as pessoas que você iria escolher. Obrigado, não. Pense que tipo de homens você e eu iríamos escolher. Pensando que é uma missão, não é qualquer uma missão, meu irmão. É uma missão que chegou até nós hoje. A palavra está aqui, João. O Verbo, Jesus, escolheu 12 homens. E os ensinou, os discipulou, foi exemplo na vida de cada um deles. Esses homens acreditaram de uma forma, amada, que eles pagaram com a sua vida, com suas vidas, exceto o apóstolo João. Eles creram piamente nisso. O serviço foi bem feito. E o interessante é que na escolha desses homens aí, você já imaginou que tipo de pessoas você escolheria? Com essa responsabilidade? Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto. Nós vamos bater um papo aqui até lá para as 13 horas, se Deus permitir. Então, vamos voltar um pouco ao passado. José foi vendido pelos seus próprios irmãos e de escravo se tornou governador do Egito. Foi no estalar de dedos? Não. E salvando o povo da fome. Foi o agir de quem, igreja? De Deus. Moisés. Faraó ele dá ordem para matar todos os filhos meninos que nasceram dos hebreus para deixar viver somente as meninas. Mas Deus, com a sua sabedoria, coloca um hebreu, coloca Moisés, dentro do palácio. E ele vive às custas de Faraó um bom tempo. E esse mesmo Moisés, que viveu às custas ali de Faraó, depois ele vai libertar todo o povo hebreu. Foi Moisés que libertou o povo? Amém? A igreja está entendendo? Quem libertou o povo foi Deus, irmão. A glória sempre é do Pai. Deus liberta e usa Moisés para libertar o seu povo. Deus agindo, loucura para os homens, mas glória para Deus. Olha, hoje nós damos glória a Deus pelo feito há anos, há séculos atrás. Glória para o nosso Deus. Davi, um simples pastor de ovelha, rei de Israel. Como eu disse, foi no estalar de Deus? Não.
ungido o rei, nem lembraram dele. Olharam como eu e você olha. Aquele homem mais bonito, aquele que fala mais eloquente, aquele mais, né? Mais e mais e mais e mais aos meus e aos seus olhos. E Deus disse, não, não é esse que eu escolhi. E Davi estava pastoreando. Chama ele. Ele foi ungido. Ele enfrenta um gigante Golias com quase 3 metros de altura, armado com uma lança, vestido com uma couraça. Imagina um homem de quase 3 metros de altura diante de você, armado e pronto para te devorar. O máximo que eu vou fazer é correr. Não tem como encarar. Mas o que Davi fala para ele? Você vem contra mim com lança, eu vou com o meu Deus, vou com o meu Deus contra ti. E Davi derruba aquele gigante. Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E tudo isso é para a glória de Deus Pai. Davi foi uma ferramenta, Moisés foi uma ferramenta, Josué foi uma ferramenta. Todos foram uma ferramenta e muitas das vezes nós queremos a unção de Davi. Queremos colocar e dar mais glória a Moisés pelos seus feitos, não tirando os méritos dele, mas foi tudo ferramenta. Todos foram ferramentas nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. E você já pensou em quem você escolheria aí agora, depois de tudo isso? Quem que você escolheria para ser uma base da igreja? E depois de todos esses acontecimentos, o nosso Pai, Ele envia Jesus. Quando foi prometido em Isaías 53, de 1 a 3, Jesus é enviado. Loucura para os homens que esperavam um guerreiro, que esperavam um general. Chegou um homem simples, um homem do povo, um homem que não pecou, um homem humilde. O nosso próprio Deus habitou como homem aqui nessa terra. Uma humildade acima da média. Mais uma vez, Deus mostra que tudo é para quê? Para a sua glória. Tudo para a sua glória. E esse Jesus, que ele era rejeitado, ele foi rejeitado. Hoje ele é exaltado. E não há outro nome acima do seu. E a esse Jesus que foi rejeitado, que não há outro nome acima do seu, hoje nós devemos seguir os seus exemplos e sermos os seus imitadores. Filipenses capítulo 2, de 5 ao 7, vou pedir aos irmãos que possam acompanhar rapidinho. Filipenses capítulo 2, de 5 ao 7, os irmãos já conhecem bem essa passagem. 5 ao 7 ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Muitas das vezes, o nosso Jesus, tornou-se figura humana, desceu da sua glória, tornou-se figura humana na humildade. E muitas das vezes, nós queremos tomar como humano o lugar de Deus. Queremos trazer toda a glória do Pai para nós. Muitas das vezes, nós passamos um tempo aqui com nossos irmãos em Corinto, voltando agora para o texto, meditamos aqui um tempo em Corinto, e vimos que os nossos irmãos ali, as dificuldades deles, mas não deixaram de ser a igreja de Jesus. Nossos irmãos que se preocupavam com pessoas que estavam, homens mais eloquentes, separando homens para eles, aqueles que eles gostavam mais, uma igreja cheia de conflitos, cheia de coisas, irmãos que estavam preocupados com a sabedoria da época, a sabedoria grega, as coisas ali, e o apóstolo Paulo vem ensinar para eles, e ele chega nesse ponto aí agora, que nós estamos meditando, no capítulo 1 aí, Paulo vai chegando para eles e dizendo, meus irmãos, versículo 26, aí, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensa nisso. Pensa no que você era quando foi chamado, cara.
Pensa no que você era quando você foi chamado, meu irmão. Para que não venha subir nada a mais do que precisa na sua cabecinha e no seu coraçãozinho. Para que você não venha achar que agora que você tem sido uma ferramenta nas mãos do Senhor, que o Pai tem te usado, que o Espírito Santo é com você, e agora eu já começo a subir em cima de um tijolo e fazer um discurso. Eu estou aqui porque eu sei mais, porque eu sou melhor, porque agora é minha, porque assim, é isso e aquilo. E aí? Nós aprendemos isso com Jesus, que se esvaziou de forma alguma. Ele chama a atenção deles para isso. Vejam como vocês foram chamados, né? Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Irmão, aqui no reino você pode ser quem você for lá fora. Você é o general, você é o capitão, é o delegado, é o doutor, é o advogado. Louvado seja Deus pela sua vida profissional, mas aqui dentro você é servo de Cristo. Aqui dentro nunca vai ter uma cadeirinha especial para que você aceite. Aqui dentro você não pode ser tratado de uma maneira diferente dos outros, de forma alguma, e você sabe disso. No reino não há lugar para a vanglória de ninguém. No reino de Deus, nós somos todos. Jesus disse, não chamais mulher de pai, nenhum de pais, mas no reino, todos nós somos irmãos. Seja você quem você for, irmão. Louvado seja Deus na sua vida secular. Os jovens, estudem, lutem, busquem mesmo a sabedoria, formem-se, sejam juízes, mas o dia que quando você entrar, quando você estiver no reino com seu irmão, você abaixa a sua bola. Porque o seu irmão é superior a você. Porque o próprio Deus, que se fez homem, ele se esvaziou, se fez forma de homem, ele se esvaziou de todas as coisas, um homem sem pecado. Será que nós temos esvaziado? Será que essa convenção ela tem trabalhado em nós todos os dias para esvaziarmos de nós mesmos, do nosso eu, daquilo que eu acho, eu nem sou, daquilo que eu acho que eu sou, o meu eu sou melhor do que o João. Quem sou eu na fila do pão, meus irmãos? Aqui no reino dos céus nós somos todos servos uns dos outros. Sou melhor do que você? O que eu tenho? O que eu faço? Sabe aquele, né, Luiz? Famoso, você acha que você está falando com quem? Eu estou falando com o servo de Jesus, irmão. Você acha que você está falando com quem? Não é isso aí? Tem isso muito aí fora, né? Quem você acha que você é? Quando nós nos tornamos servos de Cristo, essas coisas, elas têm que ir acabando, elas têm que ir morrendo, porque nós somos chamados ao quê? Não é guardar todas as coisas, é obedecer todas as coisas. Eu pego aqui e guardo. O que eu faço com o que eu guardo? Eu posso abrir de vez em quando e usar. Sou chamado a obedecer. Então, eu sou bom, é meu, é isso que é forma de servo, Cláudio. De forma alguma. E Paulo continua chamando a atenção deles e falando, olha, poucos eram poderosos, então havia alguns poderosos ali. Não é? Ele fala assim, poucos eram de nobre, então havia alguns ali, mas que não era para os irmãos ficarem preocupados com isso. Porque o Evangelho é muito além disso. Porque a promessa que nós temos e que nós recebemos, ela é muito maior do que isso. Isso é muito pequeno, que até o nosso grande apóstolo Paulo, ele diz que ele fez de todas as coisas que ele tinha, de todo o seu conhecimento, de toda a sua nobreza, ele fez tudo como o que, igreja? Refúgio, para conquistar,
vezes, nós, em comunidades, tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça, aquele grupinho A, o grupinho B, o grupinho, né, Carlos? A gente tem que pedir a Deus para ter misericórdia, para que isso não aconteça, mas nós somos seres humanos, nós vivemos uns com os outros. De vez em quando nós reparamos algumas arestas que estão nos incomodando, e tem que ser assim, para tratarmos e continuarmos seguindo em frente. Mas aquele, na igreja, nem dentro da igreja, mas aqueles ali são assim. Você também é. Aqueles ali são complicados, eles têm isso. Você também é. Aqueles ali, eles falam, olha só isso. Você também faz, irmão. Você também é abençoado. Nós somos chamados a entender que a glória é de Deus. Então, se eu começo a me preocupar com o grupinho lá, que eles também são assim, eu não sou, viu, Carlos? Eu sou muito bom. Eu nem peco, Carlos. Eu não peco mais. Eu obedeço todos os mandamentos. O Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu estou aquém de obedecer todos os mandamentos. Eu preciso da sua misericórdia para entrar no céu. Porque se não for pela sua misericórdia, Pai, eu não vou entrar no céu. Porque a glória não é minha. Porque foi pago na cruz os meus pecados. Porque a obra toda foi feita por Cristo. Porque não é porque o que eu faço que eu entro no reino. É pelo que Ele fez que eu já estou no reino. E é pelo que Ele pagou, pelo preço que Ele pagou, é que eu estou no reino. É que eu fui comprado, um miserável. Ele me comprou. Por que eu paguei se Ele me comprou? Sem um tostão, sem nada a oferecer para Deus. Você também, irmão. Não pensa que é só Ele, não. Você também. Mas que você não queira, não aponte para o seu irmão, porque você também é. Você também precisa da misericórdia de Deus. Você também não quer, mas você falha. E você, assim como eu, e todos precisamos da misericórdia do Pai. Porque a glória é dele. Se você faz, se você presta um serviço no reino, se você faz, é porque você, João, é uma ferramenta nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não é porque Deus olhou lá para o João, é bom demais, eu vou até colocar ele aqui mesmo. Eu te usando, tá, João? Sei que você não pensa isso. Qualquer um de nós, eu, Luiz, Carlinhos, André, né? É bom demais colocar ele aqui, porque não. Porque o André, porque o Ronaldo, o João, porque todos são pecadores e fracos, eu vou fazer uma mudança na vida desses homens, eu vou transformar eles, eu vou mostrar para eles o quanto importa sofrer pelo meu nome, e eles vão dar exemplo, mesmo nas suas falhas, nas suas dificuldades, mas eu vou mostrar o meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza. Porque se você já for muito bom, você nem precisa de mim, Carlos. Para que morrer pelo Carlinhos? Não tem pecado algum. Quem dera nenhum. E ele fala, poucos eram poderosos, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Olha bem no início, escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que é fraco para envergonhar os fortes. Olha os homens que Deus escolheu. Sabe aqueles dois? Você escolheria ali, nossa, agora a responsabilidade é minha, vou fazer, vou pegar uma pessoa muito influente, para que ele continue, vou pegar agora um poderoso aqui, que ele tem muitos que gostam, né, dos homens poderosos, que são bajuladores, vou pegar um de nobre nascimento aqui, que é bom, cheio da nota. Vamos juntar uma equipe, vamos fazer uma seleção, para que a palavra seja espalhada. Foi assim? Jesus
escolheu homens pecadores? Escolheu pescadores? Escolheu cobrador de impostos? Anota aí, irmão. Você já sabe, mas coloca aí. Quando você se sentir o pior dos piores, lembra que Jesus te ama, não deixe isso continuar na sua mente, não faça. Como o Maurício falou aqui de manhã, não deixe de cear porque você está em pecado. Arrependa-se e participe da Santa Ceia. Sabe? Deus escolheu esses homens, foi para envergonhar aqueles poderosos. A palavra estava com quem? Com quem que estava a palavra? Ela estava lá no palácio, ela estava lá no meio dos fariseus, no meio dos escribas, daqueles todos que conheciam, conhecedores. Não, a palavra estava lá no deserto com João Batista. Loucura, Gil! Loucura! Às vezes nós olhamos uns para os outros e a palavra de Deus é loucura mesmo. Olha quem que ele escolheu. Nós estamos aqui, irmãos. É loucura isso. É misericórdia demais. Você sabe do seu passado, da vida que você tinha. Eu sei da minha. Então, quando eu olho para trás, ainda com todas as minhas dificuldades, eu falo, é loucura. Mérito? Nenhum. Eu não sou tipo, nem estar aqui falando para você. Mas tem um Jesus que ele usa quem ele quer. Tem um Deus que ele te levanta, ele te põe de pé, para que você seja usado para a glória dele. Mas para que você entenda que você não passa de um barro nas mãos do rei. Que você não fique aí cheio de si. Olha, falar para a igreja. Dou aula. Sou pastor. Quem é você? Se não fosse Jesus morrer no seu lugar. Onde que você estava? Onde que eu estava? Onde? Ainda bem que é um Deus que nos amou. Ainda bem que é um Jesus que pagou os nossos pecados na cruz. E lá atrás, ele viu esse miserável aqui, ele viu você. E ele te amou com todas as suas dificuldades. Ele me ama com todos os meus pecados, porque eu peco. Eu tenho minhas lutas, as minhas guerras aqui dentro de mim. E você tem as suas, eu sei. Mas que isso te amou de um jeito, me amou de um jeito. Ele tem nos sustentado, nos colocado de pé. E muitas das vezes você vai ser receber loucura para aqueles que não temem a Deus. Aqueles que acham que você tem que ser 100% perfeito porque você é cristão. Eles ainda não entenderam que é na sua fraqueza que o Senhor te levanta todos os dias. Ainda que você, ainda que todos nós lutamos contra os nossos pecados, Deus tem nos sustentado, tem nos colocado de pé. Porque a glória dele não é minha, não é sua e nunca vai ser. E é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha na igreja, no povo dele, sabe? Está escolhendo você, miserável pecador, eu. Que você não aceitou Jesus, não, nem eu. Quem sou eu para aceitar Jesus? Ele não precisa de que eu o aceite. Foi ele que nos aceitou. Obrigado, irmão. Ele que nos aceitou, sabe? Ele nos aceitou, ele nos amou e nos ama. Nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, continue lutando, continue buscando, continue sabendo que a glória é dele, que você vai continuar caminhando, Lucas. A glória do Pai. Porque o dia que eu ou você colocarmos isso como agora sou eu, deixa comigo que eu resolvo,
nós vamos ficar para trás. Nós vamos cair do cavalo e feio. E ele continua dizendo, ele escolheu o que é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Quantas das vezes nós vimos isso? Nós devemos tomar muito cuidado para não acharmos que somos alguma coisa e somos reduzidos a nada, caramba. Agora, quando nós entendemos que nós não somos nada, aí Deus nos sustenta, aí Ele nos fortalece. Aí Ele fala assim, esse meu filho entendeu. Esse meu filho entendeu que ele é apenas um instrumento nas minhas mãos. Não subiu para sua cabeça, ele não se acha melhor que os seus irmãos. Pelo contrário, ele sabe que todos estão no mesmo barco, escravos de galé, remando à morte. Todo dia, esse entendeu. E nós temos entendido, e eu pergunto, será que nós temos entendido que toda a glória é de Deus? Se estamos aqui, é que Deus permitiu. Eu sei que os irmãos entenderam isso. Que a glória é de Deus. Que nós somos apenas instrumentos, ferramentas nas mãos dele. Seja em qualquer circunstância. Porque Deus, Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita aqueles que Ele coloca. Ele capacita aqueles que estão ali. Ele quem capacita. Não é que chegamos todos já com doutorado, você sabe tudo. Você, a glória é sua. Mas a glória nunca vai ser nossa. Nunca, nunca, nunca. Então, esse é o reino de Deus. É sabermos, amar quem que nós somos. Sabemos que, sabe aquele martelinho de ouro, né? Ele está lá, todinho, todas as suas ferramentas, né? Quietinho lá. E para que fique bom, você tem que ir lá. A ferramenta sozinha ela não vai fazer nada. Sem Jesus, você não é nada. Nem eu. Não adianta sua sabedoria, seu conhecimento, sua ideologia. Tem que descartar isso, não busque isso. Mas para a glória dele. Sem ele, você não é nada. O João uma vez deu uma sequência de mensagem aqui em João, falando da videira, né, João? E uma coisa que me marcou muito que Jesus fala, eu sou a videira, e depois ele fala, porque sem mim, o que você pode fazer, João? Jesus fala, sem mim, nada podeis fazer. Você até acha que está fazendo alguma coisa. Sem Jesus você não faz nada. Se você está fazendo alguma coisa, coloca nessa sua cabecinha, no seu coraçãozinho aí, que Deus é que está permitindo. E peça muito a Deus para que o seu eu não venha soltar. Porque se ele soltar e nós acharmos que somos, sabe o que ele faz? Ele reduz a nada. Assim, pelos hoje, cuidado para não cair nas mãos de Deus. Eu acho que eu estou bom demais. Deus não reduz a nada. Apesar que eu já sou nada, né? Mas Deus reduz mais ainda. Agora, a gente, para terminar aqui, rapidamente os irmãos já conhecem a leitura lá em João, capítulo 13, 16, né? Jesus fala que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, igreja, esvazie-se. Amém? Deus nos abençoe. Tenha uma ótima semana. Vou pedir aos irmãos que possam ficar de pé. Vou pedir ao João que possa vir aqui, encerrar com oração para nós. Que Deus te abençoe, irmão. Continue firme, continue orando uns pelos outros, para que nós possamos juntos chegar